As temperaturas caem, imunidade abaixa, lá vem doenças respiratórias, né? Apesar de ainda estarmos numa pandemia, nem sempre se trata de Covid, ainda bem, né? Mas quem sofre é a garganta e aí as pregas vocais começam a falhar. Para falar sobre cuidados com a voz, convidamos o fonoaudiólogo João Vitor Caroli. Tudo bem, João? Olá, Elaine, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. João, eu vou começar te perguntando dessa relação vias respiratórias, garganta, né? Que aí tem faringe, laringe, Perfeito. pregas vocais. É um conjuntinho só? Como é que é isso? Bom, vamos lá. Muita gente não sabe, tá, Elaine? Mas as pregas vocais, a primeira função dela é proteger as nossas vias respiratórias. Então, as pregas vocais, elas ficam bem assim, bem aqui na frente da nossa garganta, e elas estão ali para nos proteger também do ar que entra e do ar que sai, certo? Então, assim, ela faz parte de todo o trato respiratório, mas é uma coisa, outra coisa, outra coisa. A gente pode isolar só a respiração, mas não podemos isolar a respiração da voz. Então, as pregas vocais, elas fazem parte do sistema respiratório como um todo também. E aí, quando atinge garganta, nariz, fatalmente pega. Com certeza. A gente tem que entender que toda vez que a gente vai ter uma sinusite, uma rinite ou qualquer inflamação no trato vocal, o que que é o trato vocal? Que vai do nariz até a garganta, a gente vai ter sim uma irritação nas pregas vocais. Ela vai ficar um pouco mais inchada, vai ficar com a voz mais grave e às vezes até sem voz. A diferença está na passagem do ar, é isso? Porque ela parece uma janelinha, assim, é isso mesmo? As pregas vocais, quando nós estamos respirando, elas estão abertas. E quando nós falamos, elas estão fechadas. Então a diferença está nesse abrir e fechar. Quando nós falamos, o ar precisa empurrar essa prega vocal para ela vibrar. E quando nós estamos respirando, ela só está aberta lá quietinho, protegendo a respiração. Agora, João, uma coisa que a gente percebe muito é que quando esfria, o pessoal para de beber água, né? Uhum, exatamente. Eis o problema. Eu costumo dar o exemplo do carro sem óleo. Vai andar? Vai, mas vai dar problema. Então nós temos que entender que uma prega vocal que não tem hidratação, como nós podemos hidratar, Elaine? Tomando água ou fazendo a nebulização ou a inalação com soro fisiológico para hidratar essa prega vocal. Porque nós temos que entender que uma prega vocal sem hidratação ou mais ressecada, porque o ar frio ele resseca a prega vocal, tem mais chance de desenvolver uma lesão aí na prega vocal. E por falar em frio na prega vocal, quem tem rinite, sinusite, dorme como com a boca aberta, A porque boca aberta. entope o nariz, né? Exatamente. Exatamente. Então, nós temos que ter muitos cuidados com a voz no frio, assim como nós temos no calor. Mas só que a diferença do frio é justamente essa questão de inspirar o ar frio e também da maior propagação de doenças e sinusites, rinites, que faz aí com que a qualidade da voz seja afetada. João, aquela receita do chazinho caseiro, vale para prega vocal ou não? Eu costumo dizer o seguinte para as pessoas: não tem nenhum alimento que faz bem ou faz mal para a voz. Tudo vai depender do nosso equilíbrio, né? Então nós precisamos entender que assim, se eu vou fazer uso profissional da minha voz, o que que é uso profissional? É desde um professor até um atendente de loja, um uma pessoa que trabalha com pessoas falando o dia inteiro, precisa cuidar dessa voz. Então, ter uma alimentação balanceada, se hidratar bem, né, nesse tempo de frio, estar bem agasalhado, é muito importante para que a gente mantenha a saúde vocal e também a saúde do nosso corpo. Então, assim, extremos não adianta, uma água gelada, um chá quente ou alguma coisa assim. A gente tem que pensar num equilíbrio. João, a gente vê que quem canta profissionalmente, até as grandes cantoras de óperas da Europa, elas usam muito echarpes, né? Envolvendo aqui o Sim, pescoço. Isso sim. ajuda? É uma coisa assim, não temos uma ciência que comprove, tá, Elaine? Mas a gente sabe, vamos falar assim, clinicamente, de teste, que ajuda. Ajuda porque mantém essa região do pescoço mais quente, mantém toda essa parte mais protegida. Então, essa mudança de sair de um ambiente quente para o mais frio, né? Ajuda a manter o calor e, consequentemente, a pessoa não venha adoecer. Bom, boa alimentação, cuidado com as doenças respiratórias, muita Bastante água. hidratação. O que mais você poderia dar de dicas assim para que a gente pudesse seguir nessa linha? Ótimo. É,
Bom, nesses dias de frio, vou falar para as pessoas que trabalham com voz, tá, Elaine? E também para quem não trabalha, mas quer ter uma boa saúde vocal. É muito importante hidratação. Primeiro ponto, porque o nosso corpo, ele precisa de água, e as pregas vocais é músculo. Então, se a gente bebe bastante água, esse músculo vai estar hidratado. Segundo ponto é a nebulização. O profissional da voz precisa manter essa prega vocal hidratada, para que não haja ressecamento, para que essa voz não fique rouca, certo? Além dos seus exercícios aí diários, né, de um aquecimento, um desaquecimento vocal. E se alguém, mesmo tendo esses cuidados, tem uma rouquidão, uma soprosidade ou apresenta alguma alteração na sua voz, o que é isso? Ai, minha voz era assim, mas agora ela ficou mais grave, ou ela ficou mais aguda, ou todo dia de manhã ela acorda grave, eu vou dormir, ela fica mais aguda, deve procurar um especialista, um fonoaudiólogo. As pessoas acham que não acontece, mas é mais comum do que a gente imagina, né, João? Ter algum carocinho, algum nódulozinho, né? Exatamente, é muito comum e normalmente as pessoas acham, ah, minha voz vai melhorar, minha voz vai melhorar, e só procuram o fonoaudiólogo no momento em que a voz já está num momento muito mais severo. Então, qualquer alteração, Elaine, desde uma simples rouquidão, ou a voz era mais de um jeito e ficou mais grave do dia para a noite, ou eu comecei a ficar com falta de ar no meu falar, são coisas simples. É só que precisa de uma avaliação porque é muito mais comum que a gente imagina. E agora, com as reuniões online, o uso mais da voz, tem aparecido muito mais pessoas querendo tratar a voz porque os problemas têm se agravado. Para a gente dizer de uma forma genérica, claro, cada caso é um caso, mas em média, quanto tempo eu devo esperar a partir do momento que eu fico rouca para procurar ajuda médica? Quanto tempo seria o normal, né? E o quanto seria legal já acender um alerta? Nós temos que diferenciar uma fadiga vocal de uma disfonia que tem uma rouquidão. O que é a fadiga vocal? É aquele cantor que se cuida, faz exercício, aí ele cantou lá num show de 3 a 4 horas, no outro dia ele acordou com a voz um pouco mais cansada, um pouco mais grave, um pouco mais rouca. Mas durante o dia essa voz conseguiu se recuperar muito bem. Agora, uma pessoa que usa a voz e fica rouca 2, 3 dias, passa 7 dias e a voz não recuperou, essa pessoa precisa procurar um fonoaudiólogo. Mas se a pessoa ficou rouca e nunca mais voltou, ou passou de 15 dias, essa rouquidão não melhorou, ela já está num caso de disfonia que precisa ser investigado imediatamente. Porque eu falo que a rouquidão ela é igual dor de cabeça. Pode ser desde um simples probleminha vocal até um câncer de laringe, Elaine. Então, assim, precisa investigar. Rouquidão, em nenhuma hipótese, é normal. Nem que seja para ir até o profissional da fonoaudiologia, né? Exato. E chegar lá e falar, não é nada, vai curar não rapidinho, é né? Melhor Exatamente. assim. Eu até prefiro assim, falo, ótimo, você veio, não é nada, pode seguir tua vida normal. Legal, então só para relembrar o pessoal de casa, água, muita água. Quer dizer, água é bom para tudo, né? Mas nesse caso, imprescindível. Exatamente. Profissional da voz aí, nesse friozinho, que usa a voz bastante, mantenha-se hidratado, mantenha-se aquecido e cuide bem dessa voz de uma forma que você tem que entender, que eu gosto de falar. A voz é uma coisa assim, deu problema, a gente resolve, mas ela nunca mais volta a ser o que era antes de um problema. Então nós temos que cuidar muito bem dela, porque ela está sendo cada vez mais o principal meio de comunicação nossa. Eu quando fico sem voz, por exemplo, fico até meio estressada, assim, quase que deprimo. João, quem tiver dúvida de repente, quiser fazer contato contigo, fazer alguma pergunta que de repente surgiu aí na mente, pode te achar nas redes sociais? Pode sim, minhas redes sociais vai estar PrimaVox, PrimaVox com X, fonoaudiologia, aí ou no site, ou e-mail, ou Instagram, tá tudo esse nome, PrimaVox com X, fonoaudiologia, pode mandar inbox, pode mandar pergunta, que eu tenho o maior prazer para responder. Tá certo, muito obrigada pela sua participação, João. Eu que agradeço, viu? Até mais, boa semana.